amigos, nós iniciamos na semana passada as instruções de Kardec, que é aquelas instruções preliminares que ele coloca antes de todos os estudos sobre a prece, as preces apresentadas na sua coletânea de preces, no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro item desse capítulo 28, Allan Kardec começa falando sobre a oração dominical, que nós chamamos o Pai Nosso, né? E ele vai iniciar então com a sua instrução e nós vamos ouvi-la e começar a ouvir Kardec através dessas instruções preliminares que nós chamaremos daqui para frente de instruções de Kardec. Então, Allan Kardec diz assim sobre o Pai Nosso: os espíritos recomendaram colocar a oração dominical, o Pai Nosso, no início dessa coletânea, não somente como prece, mas também como símbolo. Veja bem, Allan Kardec está dizendo, os espíritos recomendaram. Que espírito? A pleiade do Espírito da Verdade. Então Allan Kardec recebe dos espíritos superiores, através das médiuns que trabalham ali com ele, a orientação de que esse capítulo deverá ser iniciado pelo Pai Nosso. E ele está dizendo isso. De todas as preces, é a que os espíritos superiores colocam em primeiro lugar, porque veio do próprio Jesus. Ele não podia ser diferente, né, gente? Quando os apóstolos perguntam, mestre, como devemos orar? E Jesus orienta, dá uma aula, quando ele ensina o Pai Nosso, ele está dando uma aula de relacionamento da criatura com o Criador. Então Allan Kardec diz assim, eles colocaram em primeiro lugar porque veio do próprio Jesus e porque pode substituir a todas, conforme a ideia e o sentimento que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. De fato, sobre a forma mais singela dita por Jesus, resume a oração do Pai Nosso todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Como assim para com Deus? Quando você começa a primeira parte do Pai Nosso, nós fizemos um estudo do Pai Nosso numa das reflexões muito singela, lógico, porque nós não temos a competência dos espíritos superiores para dar uma aula sobre o verdadeiro significado que Jesus quis nos passar com essa oração tão sublime. Mas para com Deus, porque a gente já começa dizendo, Pai nosso que estás no céu. E aí a gente já está propondo, santificado seja o vosso nome. E a gente vai vendo que é o nosso compromisso com Deus, né? Para consigo mesmo é o que a gente pretende fazer em relação ao nosso relacionamento com Deus. E para com o próximo, quando a gente começa a pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, conforme nós perdoamos aqueles que nos ofendem, né? Perdoe as nossas ofensas, conforme. Então, para com Deus, para com a gente, para com o próximo, diz Kardec. E o Pai Nosso, diz Kardec, encerra uma profissão de fé, quer dizer, eu creio em Deus. Um ato de adoração, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o nosso Criador. A Ti a tudo nós devemos, né? Então é um ato de submissão. Então é uma profissão de fé, é uma adoração, é um ato de submissão à oração do Pai Nosso. O pedido das coisas necessárias à vida, você veja que é interessante, Jesus propõe que a gente peça o pão de cada dia. Ele não pede o pão para o mês inteiro, ele não pede o pão para a vida inteira. Ele fala, sim, Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer que hoje não nos falta o que nós precisarmos para enfrentar o dia de hoje. Então haverá dias que nós precisaremos de mais fé. Haverá dias que nós precisaremos de mais esperança. Haverá dias que nós precisaremos de agasalho. Haverá dias que nós precisaremos de emprego. Então quando a gente pede a Deus o pão nosso de cada dia, a cada dia, conforme o próprio Jesus nos ensina, as suas necessidades, né? As suas preocupações. A cada dia as suas preocupações. A cada dia o pão nosso, joguemos a Deus, né? Então, o pedido das coisas necessárias, não as supérfluas, e o princípio da caridade, que está exarado também na oração do Pai Nosso, porque é um contrato que a gente faz com Deus no
nosso relacionamento com Ele, com a vida e com o nosso próximo. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para outra pessoa o que se pediria para si mesmo. Mas em virtude de ser uma prece concisa, o profundo sentido contido nas poucas palavras que Jesus escolheu acaba escapando da maioria das pessoas, nos diz o codificador. É por isso que a oração dominical é muitas vezes dita sem se fixar o pensamento sobre o sentido de cada uma das suas partes. Dizem-na decorada, como uma fórmula, cuja eficiência estaria condicionada ao número da vezes que é repetida. Então parece que quanto mais se repete, o Pai Nosso vai ter mais força. E é quase sempre usado um número cabalístico, 3 vezes, 7 vezes, 9, tirado de antigas crenças supersticiosas do poder atribuído aos números em usos nos círculos da magia. Para auxiliar e aclarar a mente sobre as proposições do Pai Nosso, de acordo com o conselho, com a assistência dos bons espíritos, a cada proposição da prece foi feito um comentário. Então Allan Kardec ele vai dividir a prece do Pai Nosso e vai comentar essa prece. E vai então dizer que essa prece comentada, por exemplo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É o primeiro item que ele vai vir depois dessa item 1. Então ele faz um comentário e ele vai chamar isso de prece ou oração dominical desenvolvida. Então você pode falar isso e ler aquilo que está escrito, ditado pelos Espíritos superiores como uma prece desenvolvida. Ou a prece simples do jeito que Jesus nos ensinou. Então a cada proposição vai ser feito um comentário que vai desenvolver o sentido daquilo e mostra as aplicações conforme as circunstâncias e o tempo disponível. Por exemplo, Pai Nosso, então, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então aí os Espíritos começam a dizer, acreditamos em vós, Senhor, pois tudo revela o vosso poder, vossa vontade, e continuam, que já é tema para um outro assunto. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.